você que acompanha as redes do Jornal Diário do Iguaçu. Estamos aqui de volta para mais um Talking DI e desta vez vamos falar sobre a Rede Catarina e a questão da violência doméstica em Chapecó e na região. Quem é o nosso convidado dessa vez é o Sargento Wunderwald, que vai trazer um pouco mais os detalhes deste assunto para a gente. Sargento, seja muito bem-vindo aos estúdios do Diário do Iguaçu. Muito obrigado, muito bom dia. É um prazer essa empresa de comunicação de nível estadual e também a nível dos 3 estados do Sul abrir as portas para a Polícia Militar poder falar de um assunto de suma importância que é muito debatido nos dias de hoje em todo o mundo, na verdade, que é a violência contra a mulher. Exatamente. E para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você falasse para nós qual que é o principal objetivo da Rede Catarina em Santa Catarina. Bem, para nós falarmos um pouquinho do objetivo da Rede Catarina, eu tenho que falar como que a Rede Catarina de Proteção à Mulher ela nasceu. A Rede Catarina de Proteção à Mulher ela nasceu aqui na cidade de Chapecó no dia 3 de novembro do ano de 2016. E foi criado por 2 policiais femininas aqui do nosso batalhão de Chapecó, que foi a Cabo Daisy e também a Sargento Peters, que criaram a primeira Patrulha Maria da Penha do estado de Santa Catarina e também não sei se não é do Brasil a primeira. Olha só. Até porque quando chegava as medidas, quando a mulher fazia ocorrência, pedia uma medida protetiva de urgência, ela ficava com o papel na mão e o agressor também ficava com o papel na mão. E aí, quem que ia fiscalizar? Então surgiu essa ideia juntamente com a Polícia Militar, o Ministério Público, Câmara de Vereadores, Prefeitura Municipal e criou-se então a Patrulha Maria da Penha, que elas pegavam essas medidas protetivas de urgência, iam até a vítima e faziam a primeira visita, se colocando à disposição e de que forma que elas poderiam estar contribuindo com essas mulheres. E nesse trajeto foram surgindo outros parceiros, como algumas universidades da nossa cidade, que também se colocaram à disposição para acrescentar nesse dispositivo que era começar a proteger essas mulheres que sofriam violência. De que forma? Com acompanhamento psicológico gratuito. Então, dependendo da região da mulher, as policiais iam fazer a visita da Patrulha Maria da Penha, chegavam lá, ofertavam então esse atendimento, e elas eram encaminhadas ou para o sul, ou para o norte da cidade, ou para o oeste, onde tinha essas universidades que ofertavam. E o objetivo, então, é acolher, orientar e encaminhar mulheres vítimas de violência doméstica. Também sempre tendo o propósito de alertar essas mulheres, proteger, colaborar com o grau de conhecimento, que os tempos mudaram, que o tempo patriarcal, que era somente o que os homens achavam que era, ou da forma que era, mudou. Estamos num tempo de igualdade, que as mulheres sim têm os seus direitos, que as mulheres têm que ser valorizadas, têm que estar fortalecidas nos seus direitos igualitários. Então, a Rede Catarina ela vem com esse propósito, dar esse suporte também jurídico. Aí entrou OAB por Elas, que fazem o primeiro acolhimento jurídico para essas mulheres. Então, a Rede Catarina, ela é uma rede mesmo. No centro está lá a mulher. O que circunda essa mulher? A Lei 11.340 de 2006, que é a Lei Maria da Penha, que fala sobre as violências, as modalidades de violência no seu artigo 7º, que é violência psicológica, física, moral, sexual. Então, acaba abrangindo nesse sentido. Então é uma rede, aí o que vai circundar? As forças de segurança pública, Ministério Público, a Defensoria Pública também é parceira da Rede Catarina. Então é uma série de fatores que vem colaborar com o funcionamento da Rede Catarina. Aí a partir desse desempenho, lá em Florianópolis, o Comando Geral olhou esse projeto, porque um projeto ele tem início, meio e fim. E aí o Comando Geral de Santa Catarina da Polícia Militar resolveu criar um programa, que um programa ele é contínuo, ele não tem início, meio e fim. E aí então saiu da Patrulha Maria da Penha e passou
a ter a nomenclatura de Rede Catarina de Proteção à Mulher. E hoje, basicamente, os 295 municípios do estado têm um policial ou da cidade vizinha ou mais próximo que vai dar um certo encaminhamento ou atendimento às vítimas de violência doméstica. Muito bem estruturada. O que basicamente a Rede Catarina de Chapecó, Mondaí, Florianópolis, de qualquer cidade faz é em conjunto, porque nós temos uma central dirigido por policiais militares, né, mulheres no comando que dão todo esse suporte para as policiais e para os policiais, buscando profissionalizá-los a atender de uma forma mais qualificada e mais humana essas vítimas de violência doméstica. Certo, e é um projeto relativamente novo, né? Vai fazer 10 anos esse ano. Eu queria que você também avaliasse agora qual o panorama atual da violência aqui na região de Chapecó, pode ser. Bem, para nós falarmos desse panorama, Isabelle, nós temos também que falar de números. Então, eu trago aqui para você, amigo que está acompanhando esse podcast do Diário de Iguaçu e a Polícia Militar, né, eu tenho alguns números do ano de 2025. A Polícia Militar esteve presente quando foi acionado pelo dispositivo 190 na nossa cidade de Chapecó e também Guatambu, porque a Rede Catarina de Proteção à Mulher de Chapecó, ela atende Chapecó e também o município de Guatambu. Atendemos 2 municípios. Nós atendemos 1.600 ocorrências. Somente a Polícia Militar, somente de violência doméstica. Prisões que resultou na flagrância foram 206 masculinos que foram conduzidos em flagrantes para a delegacia. Tivemos um cárcere privado que foi comprovado. Também nós tivemos descumprimentos de medida protetiva. Um descumprimento, então, é quando o agressor, ou o masculino, ou a própria agressora, porque quando se fala em Lei Maria da Penha, o crime é sempre contra a mulher. Pode ser o companheiro, o ex-companheiro, o namorado, o ex-namorado, pode ser o pai para com a filha, o irmão para a irmã, o cunhado para cunhado, e também pode ser da mulher para mulher. No caso de casais homossexuais, nesse sentido, também pode ocorrer. Ou da filha para a mãe, a neta para a avó, então é sempre contra a mulher. Nós tivemos 48 descumprimento de medidas protetivas que são atendidas pela rede. E, infelizmente, no ano passado nós registramos em Chapecó um feminicídio, que ela não tinha medida protetiva e também, não tendo medida protetiva, não fazia parte da Rede Catarina de Proteção à Mulher. Então, ainda são números que nos assustam. Muito se fala, Santa Catarina é um país onde tem os índices altíssimos de violência doméstica. Aí, convidamos a vocês, né, mais uma vez que estão nos assistindo, a pensar. Se nós temos um Estado com uma potencialidade na segurança pública, em todas as áreas, cultura, segurança, por fim, todas elas, nós também temos ferramentas que possibilitam a mulher a denunciar. Nós temos esse acolhimento, esse encaminhamento, desde jurídico, social, psicológico, na área de segurança. Então, o nosso estado de Santa Catarina é um estado muito completo. Jamais desmerecendo nenhum outro estado da nossa Federação Brasileira, mas é um estado que se preocupa com a qualidade de vida de todo o cidadão e principalmente das nossas mulheres. Então, se nós temos ferramentas, subsídios que a mulher pode denunciar, é óbvio que os números serão altos. Agora, se nós temos um estado, uma federação, que não tem subsídios, ferramentas, que vai dar sustentabilidade para acolher essas mulheres, não vai nem criar ferramenta para a mulher denunciar. Aí não vai ter número para apresentar. E, além disso, também, o que acaba acontecendo é que essas mulheres, por meio de palestras, workshops e demais instruções, elas são orientadas. Um dos trabalhos da Rede Catarina de Proteção à Mulher é ofertar palestras para empresas, para agroindústrias, para a comunidade em geral, falando sobre o que é a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340. Tanto para o público feminino, também para o público masculino. Homens e mulheres. Ou somente para mulheres, somente para homens, ou um público misto. Então nós levamos o conhecimento para a sociedade, também principalmente para as mulheres, que elas têm
os seus direitos garantidos pela própria Constituição. Lá no artigo 226 da Constituição Federal fala que é dever do Estado, né, apropriar-se, atribuir-se, melhor dizendo, à comunidade do direito ao lazer, à vida, à família, à segurança. Então, nesse sentido. Então, a Rede Catarina tem esse trabalho, mas ainda dentro dos números, ainda são números que nos preocupam muito. E posso dizer para ti, esses números é apenas uma parte da fatia. É aquelas mulheres que criaram coragem em denunciar. Muitos casos ficam por baixo ainda, do né? pano, porque a mulher pensa, ele vai mudar. Ele só faz isso quando ele bebe. Mas quando que ele bebe? Tem muitas que dizem, ele bebe todos os dias, então a violência acontece todos os dias. E normalmente quando nós estamos conversando nessas palestras para os homens e também para as mulheres, eles entendem como violência doméstica somente bater, somente a violência física. E quando se fala lá do artigo 7º da Lei Maria da Penha, como citei anteriormente, vai muito além. Primordialmente começa pela violência psicológica, que é o menosprezo da mulher por ser mulher. E aí vem pelas palavras pesadas, né, aqueles palavrões, os xingamentos, o menosprezo, que vai baixando e ferindo a autoestima dessa mulher. Aí está a violência psicológica. Você não tem capacidade, você é burra. E aí vai as palavras assim, ó, eu não vou dizer que tem palavra mais suave, mas assim, ó, de todo grau e gênero. E aí acontece o quê? A manipulação, a manipulação dela. E aí parte para quê? Parte para a violência. Aí vai a violência física. E junto à violência física, muitas vezes acontece o dano, que é a violência patrimonial. Primeira coisa no relacionamento, quando brigam, ele vai lá e quebra o telefone dela. Aí está a violência patrimonial. Ele vai lá e rasga as roupas dela, porque ele não quer que ela saia com aquela roupa, porque ele tem ciúme dela. Ele vai lá, quebra o batom, quebra o perfume, queima documentos, rasga a roupa. Isso é o patrimônio. E aí o controle também, muitas vezes, que nós já atendemos, é quando ele pega até o próprio cartão dela do banco quando ela recebe, e ele diz, não, você é burra, você não tem capacidade de administrar o teu salário, eu vou administrar. Aí já está o controle emocional, o controle psicológico e o controle patrimonial. Certo. E Sargento, você acha que esses números, esses dados do ano passado, eles tiveram algum aumento? Ou se mantém num... Ele mantém, tá? Mais ou menos ele mantém, ele pode oscilar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Até na corrida para vir para cá, acabei não trazendo os dados de 2024, até que seria um comparativo legal. Sim. Certo? Para estar fazendo, mas como nós fizemos o levantamento diário de todas as ocorrências que acontecem, então todo dia quando nós chegamos lá na Rede Catarina, do 2º Batalhão, a gente entra lá no nosso sistema e olha ocorrência por ocorrência para gerar esses números estatísticos. Hoje nós temos no dia 28, né? Hoje é 27. 27, né? Hoje dia 27. Até ontem, quando eu estava verificando essas estatísticas, somente no mês de janeiro desse ano nós já temos aproximadamente 95 ocorrências de violência doméstica. Só esse mês de janeiro. O ano passado nós tivemos 124 ocorrências de violência doméstica. De 2025. Esse ano já estamos em 95. E nós temos mais alguns dias. Então, ele vai ficar próximo desses números. Lembrando que, normalmente, a mulher só vai ligar para o 190 ou vai procurar a DPCAM, que é a Delegacia Especializada para a Mulher, da Criança, Idoso e Adolescente, quando ela já suportou tudo. Quando já veio para violência física. Não, já ultrapassou a violência física, que realmente ela está menosprezada, ela já está entrando em depressão, ela já está machucada moralmente, psicologicamente e fisicamente. Ela se sente numa prisão invisível. Aí ela vai buscar a ajuda das forças de segurança pública. Independentemente se ela vai ligar no 190, ou ela vai no Disque Denúncia, que é o 180, ou ela vai até uma delegacia especializada, que também vai ser atendido por policiais especializados, que é a nossa co-irmã, a Polícia Civil, que faz também um excelente trabalho. Mas são números que assustam consideravelmente em todo o estado. Também tem alguns dados aqui
do número de medidas protetivas de urgência que acontecem nas principais comarcas de Santa Catarina. Lidera o nosso estado o município de Joinville, até porque Joinville é o maior município em número populacional do estado. Nós temos 2.624 medidas protetivas o ano passado. A capital, Florianópolis, 1.484 medidas protetivas. Blumenau em terceiro lugar com 1.308. E Chapecó apresenta o quarto lugar no ranking de medidas protetivas. Foram 1.161 medidas protetivas de urgência. Esses são dados oficiais do Tribunal de Justiça do nosso estado. Com certeza, como se anteriormente, são números que assustam. Mas aí a pergunta é, como nós vamos fazer para reduzir esses números de violência? Cabe somente à Polícia Militar, ao Ministério Público, à Polícia Civil, às forças de segurança? Não. Essa responsabilidade é de todo cidadão catarinense, é de todo cidadão chapecoense. Eu não estou pedindo para ninguém lá e prender o agressor. Eu estou instruindo a denunciar. Ao colega do trabalho, quando vê a colega que não tá legal, que ela está deprimida, chama ela num cantinho e diz, está acontecendo alguma coisa? Eu notei que você está diferente. Aí você nota num dia quente, a mulher está lá com uma roupa comprida, um cachecol, algo que esconde o pescoço, porque ali estão as marcas da violência contra a mulher. É orientá-la que ela tem direitos e ela pode pedir ajuda. E dizer, mulher, você não está sozinha. Então, quando eu falo que não é somente de responsabilidade das forças de segurança, que são também, obviamente, sim, em primeiro plano, somos nós, a segurança pública. Mas cabe a cada cidadão chapecoense, catarinense, brasileiro a denunciar. Aquela história de que briga de marido e mulher, ninguém bota a colher, isso é coisa do passado. O meter a colher é você denunciar, é você ver o que está acontecendo e buscar orientar. Buscar a polícia militar, buscar a polícia civil, temos a guarda municipal também. Existem N formas de você denunciar hoje em dia. Então, para nós reduzirmos esses números, ele é um trabalho de curto, médio e longo prazo. E Satiana, você tinha comentado antes também que vocês fazem um trabalho de conversa com os homens, de orientação com os homens que recebem esses pedidos da medida protetiva, né? Isso também influencia a baixar a questão dos números de violência, não? Perfeitamente. Então, a Rede Catarina de Chapecó e alguns outros municípios maiores que têm uma estrutura, é conversado com o Ministério Público e na própria medida protetiva de urgência, que lá o juiz vai estar colocando os limites que esse homem, ou esse masculino, ou o agressor ou agressora, ele tem que respeitar. Muitas vezes é manter o distanciamento de 100 metros, um quarteirão, ele não pode se aproximar, ou dela, dos lugares onde ela frequenta, local de trabalho, afastamento do lar, proibição de qualquer modalidade de contato por meio de comunicação, TikTok, WhatsApp, Facebook, Instagram, qualquer meio de comunicação. Ou até mesmo afastamento dos filhos. Lá no item, normalmente o item 4, lá está, intima-se o acusado a comparecer na Rede Catarina de Proteção à Mulher do 2º Batalhão de Polícia Militar de Chapecó para receber orientações. E aí também vem a cereja do bolo. Porque do que adiantaria nós apenas dar todo esse acolhimento que é muito necessário e a gente vai continuar fazendo para a mulher, acolher, orientar e encaminhar, se o agressor ou aquele que originou a violência ficar desassistido de informação. Por isso que nós temos que atribuir informações a título de enriquecer o conhecimento do que ele deve e o que ele não deve fazer quando ele recebe uma medida protetiva de urgência. Então lá é assentado, numa sala separada, até para não expor esse agressor, é colocado numa sala e é colocado ele tirar as suas dúvidas e também é explicado explicitamente o que é uma medida protetiva e o que ele deve fazer.
Ele não pode mandar mensagem por telefone, ele não pode ligar, ele não pode tentar reatar o namoro, o casamento, a relação deles, não pode. É afastamento completo, é se afastar dela completamente, de qualquer meio de comunicação, pessoalmente, visual ou por palavras. Ele chegou num espaço que ela está, ele é obrigatoriamente a se retirar. E da mesma forma, ela também não pode entrar em contato com ele. Porque se ela pedir uma medida, ela também tem que respeitar. Então, ele é nutrido de informações do que ele pode e o que não pode fazer. E o principal, ele é muito bem esclarecido e alertado que, se ele descumprir parcialmente ou totalmente a medida protetiva de urgência, o juiz vai entender como um descumprimento e ele poderá ser preso, poderá ser expedido mandado de prisão para ele. E para fazer esses atendimentos, tanto para os homens, para a questão dessa conversa com os homens, tanto para orientações com as mulheres, os policiais, eles recebem algum tipo de treinamento, como se fossem algumas aulas para saber como orientar essas pessoas? Os que trabalham na rede. Isso, os que trabalham na rede. Sim, aperfeiçoamento contínuo. Todo policial, não somente da rede Catarina, mas todos os policiais que trabalham nas diversas áreas de Santa Catarina, eles recebem cotidianamente instruções. Seja o canil, seja o policiamento especializado que é o PPT, seja o policiamento de motos que é a ROCAM, seja a cavalaria, seja a seção técnica, seja o administrativo, seja a central regional de emergência, todos os policiais recebem durante o ano uma ou duas instruções para se manter atualizados. Porque nós sabemos que a lei vai mudando, vai se modificando e vai se alterando. Então, nós, da Polícia Militar de Santa Catarina, nós temos que nos mantermos atualizados. Mas, como a tua pergunta foi especificamente sobre os policiais da Rede Catarina de Proteção à Mulher, sim. O ano passado nós tivemos o primeiro seminário de violência doméstica contra a mulher, que foi realizado na cidade de Florianópolis, que ela não somente foi para os policiais da Rede Catarina, mas ela foi para policiais também de diversas áreas, como desde o PROERD, desde o PPT, de diversas áreas, porque são esses policiais da Rádio Patrulha que estão na ponta da flecha, que vão fazer muitas vezes o primeiro atendimento, o primeiro acolhimento dessa mulher. Então eles também têm que estar preparados. E também foi feito o primeiro curso de especialização de atendimento a vítimas de violência doméstica, também que foi em Florianópolis, no qual eu também acabei participando. Então sempre nós estamos buscando nos aperfeiçoar. Também tem a questão que tem vários casos que acontece que a vítima liga para a polícia pedindo uma pizza. E tem que ter todo o cuidado e o jeito de falar com a vítima para não expor, né? Aconteceu já algum caso sim na região desse tipo? Temos. Eu não tenho números exatos, tá? Mas nós recebemos, o ano passado, foi no município vizinho, Xaxim, o Xanxerê, se eu não me engano, que a mulher, sim, ligou pedindo pizza. Então aí, desta ligação, o próprio atendente, ele tem que estar preparado. Então, nesse aperfeiçoamento que eu falei anteriormente... Para não pensar, confundir o número. Dessa nossa qualificação que os policiais fazem, eles já estão preparados. Então, ele vai, queria encomendar uma pizza. Senhora, aqui é da Polícia Militar. Sim, quais os sabores que você tem? O policial ou o atendente, ele já tem esse discernimento que a mulher está pedindo socorro. Por meio de um signo. Não somente pedindo pizza. É da farmácia? Eu queria ver que o preço que está tal remédio. Opa, eu disse Polícia Militar com a sua emergência. A mulher sabe que é da Polícia Militar. E a frase ele vai repetir: senhora, aqui é da Polícia Militar, não é da farmácia. Está acontecendo alguma coisa? E aí vem algumas palavras-chave que o policial vai perguntar. Só responde sim ou não. A senhora está sozinha? A senhora responde vermelho ou branco. Vermelho se ele está armado. Vermelho. Então, existem alguns códigos que vai do policial sentir o que é que está acontecendo no outro lado da linha. É um pedido de socorro. Além das ligações, também nós temos o sinal do X na mão, que a mulher pode fazer com uma caneta, pode fazer com o batom. Então, ela vai chegar lá no estabelecimento, porque muitas vezes o agressor está lá na porta, cuidando se ela não vai pegar o telefone e ligar para a polícia.
Então ela pede uma caneta para anotar o preço do remédio, ou o preço de qualquer outra coisa, e ela vai lá e faz um X na mão. E vai mostrar o X para a atendente. Por isso que quando eu falo que quando essa responsabilidade também é da comunidade, de saber identificar esses signos, esse pedido de socorro. Exatamente. E também tem aquele código, né? Se a mulher passar para alguém e você olhar e ela fazer esse sinal, quer dizer, acolher, socorro, ajuda. Esse é um símbolo nacional também. Internacional, né? Vem o dedo aqui e acolhe, né? Então é um símbolo também, são signos, melhor dizendo, que podem ser identificados por qualquer cidadão. Aquela mulher está precisando de ajuda. Nesse sentido. Então, a nossa assertividade, né, complementando, quanto à orientação que é feito para o agressor ou agressora, nós temos uma assertividade de 95% daqueles agressores que são orientados, eles não voltam a quebrar a medida protetiva ou descumprir a medida protetiva de urgência, porque eles foram nitidamente orientados. E também eles têm o conhecimento. Se descumprir, tiver materialidade, é presídio. Nesse sentido. Então, é um serviço muito completo da Rede Catarina de Proteção à Mulher, não só de Chapecó, mas de todo o estado. São policiais capacitados, policiais preparados. Pode haver algum equívoco, algum erro. Nós somos seres humanos, somos sujeitos a falhas, mas sempre buscando nos tornarmos pessoas melhores, qualificadas e preparadas para atender o cidadão catarinense. Exatamente. E para a gente ir encerrando essa conversa, eu queria que você falasse para a gente quais as orientações da Rede Catarina para a mulher que ela sofre violência e ainda não denunciou. Ou para as pessoas que estão em volta percebem alguma diferença, o que pode ser feito para fazer a denúncia? Bem, antes de eu responder essa tua questão, estava quase passando batido, mas é de suma importância. Vamos falar A Polícia Militar de Santa Catarina, depois acho que tu até acaba colocando no vídeo, né? Sim, podemos. Nós temos o aplicativo PMSC Cidadão. Aplicativo fácil de baixar, você vai entrar lá, vai pesquisar, aplicativo PMSC Cidadão, você baixa o aplicativo sem custo nenhum e lá vai ter várias funcionalidades, desde denúncias, vai falar sobre os programas da Rede Catarina, do PROERD, Rede Rural, Rede de Segurança Escolar, Rede de Vizinhos, então tem um monte de funcionalidades. E qualquer cidadão pode baixar, mas a mulher que tem uma medida protetiva de urgência, é ofertado o aplicativo, e neste aplicativo, para as mulheres que têm a medida protetiva, é instalado o botão do pânico. Como funciona o botão do pânico? O botão do pânico é cadastrado todos os dados da mulher ou da vítima e também do agressor. E quando o agressor, ela sentir que ele está se aproximando com o intuito de ameaçar, intimidar, ou até mesmo causar alguma lesão, ela vai acionar o botão do pânico e vai guardar o telefone. Ela não vai precisar dizer, alô, socorro, me ajuda, eu estou aqui. Não, deu o toque, o próprio sistema, o próprio aplicativo vai apresentar na tela do coordenador da Central Regional de Emergência todos os dados dela. Nome dela, nome da mãe, telefone, CPF, nome do agressor, número da medida protetiva de urgência, nome da mãe, telefone dele, e vai dar a localização do telefone. Se ela está lá no mercado e ele for lá ameaçar ela, vai dar no local do telefone, da localização. Se ela estiver lá no shopping, lá na rua, lá na praça, vai ser na localização. Ou se ela estiver em casa também, vai dar na casa. Aí o que o coordenador acaba fazendo? O coordenador vai verificar na tela qual a viatura mais próxima e vai dar prioridade total para o atendimento desta ocorrência de disparo do botão do pânico. A viatura vai o mais rápido possível. Neste tempo, resposta de deslocamento, o coordenador vai ligar para ela. Alô, senhora da Polícia Militar, está tudo bem? O agressor está aí? Só sim ou não? Como é que ele está vestido? Nesse tempo, a viatura já está chegando. Então, o tempo de resposta é muito rápido. É muito rápido. Então, o aplicativo PMSC Cidadão, repito, qualquer cidadão pode ter, e a mulher vai ter esse aplicativo também gratuito, tudo instruído pelos policiais da Rede Catarina,
ou também pelas estagiárias de psicologia que trabalham na Rede Catarina, que também auxiliam no primeiro acolhimento das mulheres que vão lá. Mas voltando à sua pergunta, para a gente finalizar, acredito, né? Qualquer cidadão pode fazer a denúncia, acolher, orientar e encaminhar. Percebeu que a sua vizinha, sua mãe, a sua avó, a sua prima, uma colega de trabalho está sofrendo violência doméstica? Orienta ela a buscar ajuda. Se a empresa tem um setor de acolhimento psicológico, busque. Não pense, não espere para amanhã. Denuncie. Lembre-se, mulher, você não está sozinha. Tem muitas ferramentas que podem auxiliar você, mulher, a buscar ajuda. Se fortalecer, se unir, buscar os seus direitos. E são oportunidades como essa que o Diário de Iguaçu está proporcionando à Polícia Militar de Santa Catarina, aqui do 2º Batalhão de Polícia Militar, a alertar e trazer conhecimento a você, mulher que está nos assistindo, ou toda a comunidade de forma geral. Lembre-se, mulher, você não está sozinha. Muito obrigada, sargento. Essa seria a nossa entrevista, é um assunto de suma importância. E sempre que a gente precisar ressaltar novamente esse assunto, iremos contatar a polícia e eu espero que vocês possam retornar para mais conversas sobre. Com certeza. Conte sempre com a Polícia Militar ou a Polícia Civil. Estamos aqui para servi-los e protegê-los. Muito obrigada. Este foi mais um Talking DI. Para que você siga sempre bem informado, acesse o nosso site, ndiregional.com.br e o nosso Instagram, no @Diário do Iguaçu. Até mais!